Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas aulas. Hoje a nossa aula de língua portuguesa. Faremos primeiramente a correção da interpretação do texto A Criatura, que foi a nossa última aula, e depois realizaremos as atividades de hoje no livro. Então, você vai precisar do seu caderno com a interpretação de texto e, na sequência, você vai precisar do seu livro para realizar essa aula, certo? Bom, na correção do texto A Criatura, você só vai realizá-la, né, se você já tiver feito as atividades conforme nós já combinamos, certo? Então, vamos lá. Nós temos ali a primeira questão, né? Podemos classificar, deixa eu abrir para vocês aqui. Podemos classificar esse texto como um texto instrucional, uma narrativa de aventura ou um conto? Então, número 1, letra B, né? Esse texto é uma narrativa de aventura. Número 2. O personagem principal da história, quem chamamos de protagonista, quem vivencia muitas aventuras. Em sua opinião, quem é o protagonista do texto acima? É o menino, né, que não recebeu um nome, tá? Porque ele vive todas as aventuras da história, né? Então, ele é o protagonista. Aventuras, todas as aventuras, tá? 3. Observe o trecho extraído do texto. Esse trecho apresenta que tipo de narrador? Então, na número 3, nós temos um narrador observador, né? Ele não faz parte da história, ele conta a história do menino, né? Então, aqui nós temos, você vai marcar o X lá, onde está escrito observador. Certo? Até aqui tudo bem? Então, continuamos. 4. O texto apresenta 2 cenários. Abaixo escreva A para a descrição dos que representam o primeiro cenário e B para os que representam a descrição do segundo cenário. Então, o primeiro cenário é o rio, a mata. O segundo cenário, quando ele chega lá naquela corrida de moto, né? Então, o piloto misterioso é o segundo cenário, né? Então, B. A tempestade tomava a noite ainda mais escura e assustadora. A. Primeiro cenário. O sol brilhava. B. Já no segundo cenário, né? Raios iluminavam os céus e a luz do relâmpago iluminava o vale. A. Primeiro cenário. Garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente. Primeiro cenário. E a última, as motos enfrentavam os obstáculos, é o segundo cenário, né? Então, nós ficamos B, A, B, A, B, tá? Questão 5. Vamos lá. Vou apagando aqui, vocês podem pausar o vídeo, né, para fazer a sua correção bem tranquilamente. Vamos continuando, então. 5. Assinale quais descrevem problemas causados pela insistente chuva. Águas do rio começam a subir e invadir as margens. Como não havia árvores, o terreno desmoronava e aumentava a erosão. Doenças eram transmitidas para a população daquele local, barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza. Então, você vai assinalar a primeira, a segunda e a terceira opção. E a quarta opção, desculpa, somente a terceira você não vai assinalar, tá? Então, você tem lá 1, 2, 3, 4 opções. A primeira sim, a segunda sim e a última sim, tá? Questão 6. Releia, né? Aí tem o trecho e aí vem a pergunta.
Quais informações descritas no texto acima antecipam ao leitor que algo ameaçador se aproxima? Então, é o barulho inquietante, né, que faz com que você perceba que algo estranho se aproxima, e a fumaça esquisita, tá? Então, esses dois itens você vai assinalar com X. O barulho inquietante e a fumaça esquisita. Este aqui você pode assinalar e este aqui também você vai assinalar, tá certo? 7. No trecho, limpou a bermuda, na bermuda o suor da mão. O autor quis passar ao leitor a impressão que o jogador estava terminando o jogo, né? Que ele estava jogando, tá? Então, número 7, que ele estava jogando ou finalizando uma partida, tá? Qualquer coisa nesse sentido de que esse menino estava apenas em um jogo. E aí, a número 8 era para nós enumerarmos os acontecimentos. E aí, a nossa enumeração vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7. Então, nós ficamos 5, 6, 1, 4, 2, 7 e 3, tá? A sequência dos acontecimentos. 9. Descreva o desfecho, ou seja, o fim da narrativa à criatura. Você vai colocar aí na número 9 este trecho do texto aqui, ó, que é o desfecho, que é o final. Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras fim de jogo. Soltou o joystick e limpou na bermuda o suor da mão, tá? Então, esse é o desfecho dessa história. O menino estava apenas jogando, né? Número 10, você vai fazer uma ilustração do último parágrafo do texto no seu caderno. Uma ilustração do desfecho dessa história. Tá certo? Bom, agora nós, então, vamos para a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje no livro, nós iniciaremos na página 70 o novo conteúdo, tá? Luz, câmera, ação. Observem aí essa imagem, né, do livro de vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar melhor. Apesar de que vocês podem acompanhar pelo próprio livro, né? Não tem a necessidade de acompanhar aqui pela tela a observação da imagem, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí essa imagem, né? Demonstrando um cenário de gravação, tá? Então, observem bem e vamos responder a estes questionamentos que aparecem aí para nós. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. E aí, eu vou ampliar lá para vocês poderem visualizar, tá? Então, aqui, ó. Observe a imagem com atenção e troque ideias com o professor e os colegas a respeito das questões a seguir. Na sua opinião, onde acontece a cena retratada na imagem? Então, onde que você acha que está se passando essa cena, né? Como eu falei para vocês, é um momento de gravação. Pode estar acontecendo num estúdio, num set de gravação, né? Então, é a sua opinião aí. Que elementos você identifica? Então, você vai falar aí de todos os objetos que você consegue observar. Câmera, né? As luzes na parede, os fios. Tudo que você conseguir observar de elemento desse cenário, você vai colocar na número 2. 3. Na sua opinião, quem são as pessoas que aparecem na imagem, né? Essa mulher que está aí, quem você acha que é? E o homem, quem é? Então, aparentemente, né? Nós temos aqui a câmera, né? Que está filmando. E ele é o ator que está desenvolvendo a cena, tá?
o que você acha que está sendo filmado, né? A gente pode ter várias possibilidades. Pode ser um videoclipe, pode ser uma telenovela, pode ser um seriado, né? Então, existem várias possibilidades aí do que está sendo filmado. Pelo cenário, em que época essa cena é retratada? Então, vocês acham que ela é uma cena atual, né? Vamos observar aí, deixa eu só puxar aqui para vocês, os elementos da imagem, né? Olha aqui, será que esse computador aqui, ele é atual? Deixa eu mudar a cor para vocês verem melhor. Né? Essa é uma cena recente, né? Olha aqui, isso aqui é uma televisão, tá? Então, em que época será que isso tá sendo gravada, né? Então, uma época passada que a gente aí não identifica exatamente qual, mas sabe que não é atual, tá? Vamos continuando, então, na página seguinte, a atividade de vocês. Aqui, agora vamos organizar para vocês enxergarem melhor, tá? Então, na página seguinte, nós temos aí o início desse capítulo. Aqui nós temos a bússola, né, que vai nos mostrar qual é o conteúdo. Então, você vai conhecer sobre esse gênero, tá? Que é o roteiro de cinema, que vocês vão estudar. Você vai ter a oportunidade de criar e encenar roteiros. Não sei se com os colegas, dependemos aí das nossas datas, né? Agora a gente está vivendo uma situação bem diferente, então vamos ver como vamos ficar com relação a essa encenação. E aí você vai estudar também os verbos e os tempos verbais do modo indicativo. Aprender quando usar an e quando usar ão nas terminações, né? Passado, an, futuro, ão, né? E nós vamos ver isso aí. Farol. O texto a seguir é o início de um roteiro para cinema. Leia-o com atenção e depois responda as atividades propostas. Vamos lá, ler junto comigo? Dona Cristina perdeu a memória. Então, nós temos aí cena 1. Vamos lá. Cena 1. Dia, pátio da casa de Antônio. Mão de criança organiza minuciosamente bichos de brinquedo, boi, cavalo, camelo, porco, dinossauro, dentro de uma caixa velha de madeira. Cartão de crédito de apresentação. Mãos de criança amarram cuidadosamente a caixa com os bichos na parte de trás de um velho triciclo. Cartão créditos dos atores. Mão de criança larga um patinho de madeira sobre uma mini pista. O patinho começa a descer em ritmos de relógio. Cartão. Dona Cristina perdeu a memória. No pátio dos fundos de uma casa de madeira, mãos de crianças pegam uma tábua num monte de material velho e colocam-na num buraco entre duas outras tábuas equilibradas com lata. Antônio, 8 anos, termina de equilibrar a tábua, completando a grande pista de rampas cuidadosamente construída com material de sucata. Antônio pega um triciclo velho, caído, já preparado no início da pista. A caixa com animais de brinquedo está amarrada atrás. Antônio pedala muito, compenetrado por todas as rampas e pontes. A madeira que foi colocada no início cai, derrubando Antônio, que fica irritado e olha imediatamente para os brinquedos que estavam na caixa. Todos os bichos estão espalhados no chão. Antônio começa a juntar os bichos. Batidas de martelo chamam sua atenção. Dona Cristina, 80 anos, está consertando a cerca de madeira que divide o pátio da casa de Antônio com o pátio ao lado. Dona Cristina arruma uma tábua, um martelo, pregos e outros materiais de marcenaria. Um relógio está pendurado numa madeira da cerca. Antônio se aproxima e fica olhando Dona Cristina trabalhar sem falar nada. Dona Cristina olha para Antônio, continua consertando a cerca e olha novamente para Antônio, um pouco impaciente. Então, vocês veem aí que no texto,
ele vai contando passo a passo e vai falando, né? Vem escrito o que o ator precisa fazer. Ah, o ator pegou o brinquedo, guardou o brinquedo. Então, no texto, que é um roteiro, ele precisa mostrar nesse roteiro o que cada personagem irá fazer, certo? Então, aí vocês vão responder as questões. A primeira questão: quem são os personagens dessa história e onde ela acontece? 2. Procure no dicionário os significados da palavra crédito e, a seguir, escreva o que se encaixa na linguagem cinematográfica. Essa palavra crédito, ela tem mais de um significado, tá? Então, você vai procurar um significado que se encaixe aqui na linguagem do cinema, certo? Porque aqui aparece, ó, deixa eu voltar aqui com vocês. Cartão, aqui, ó, créditos dos atores, crédito da apresentação. Então, você vai procurar como que essa palavra crédito se encaixa aqui no cinema, tá? Se a cena a seguir fosse interpretada em uma peça de teatro, ela teria o mesmo impacto? Por quê? Troque ideias com o professor e os colegas. Mão de criança organiza minuciosamente bichos de brinquedo. Boi, cavalo, camelo, porco, dinossauro, dentro de uma caixa velha de madeira. Então, eles estão organizando aí, né, essa caixa de brinquedo. E aí, quer saber, você acha que no teatro vai ter o mesmo impacto essa cena do que no cinema? Então, o que esperava-se na nossa discussão em sala de aula é que nós chegássemos à conclusão que não, né? Que não teria aí o mesmo impacto. Por quê? Porque lá na tela do cinema, a câmera, né? O câmera, ele pode aproximar a imagem do brinquedo, mostrar pertinho a mão da criança, os detalhes que no teatro nós não podemos ver, porque o palco fica longe. Então, no teatro, normalmente nós temos que usar elementos maiores para ficar visível para toda a plateia, né? E já no cinema, a câmera consegue aproximar de detalhes menores, tá? Então, não tem o mesmo impacto uma cena no teatro e uma cena no cinema. São situações diferentes por causa das tecnologias utilizadas e da forma de apresentar, tá certo? Gente, façam as atividades de vocês com bastante capricho, com bastante empenho. Tenho certeza que vocês estão fazendo isso, né? E a gente vai continuando aqui também, levando essas atividades para vocês, planejando, como eu sempre digo, tudo com muito carinho, né? Que nós estamos preparando isso para vocês. Esperando o mais breve possível o momento do nosso retorno, tá certo? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!